Graças a Deus, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma poderosa live, campanha do Salmo 70. Hoje nós estamos completando 24 dias nesse poderoso clamor. E eu já quero desejar a você um ótimo final de tarde de sábado e um ótimo início de noite de domingo. Aliás, de sábado. Eu já estou já no domingo, meu povo. Ótimo início de noite de sábado para você e ótimo final de tarde de sábado para você, tá bom? Levante a palma das suas mãos aos céus que eu vou profetizar na sua vida. Eu profetizo a bênção de Deus sobre todas as áreas da tua vida, sobre a tua área financeira, sentimental, a tua família, a tua casa, você que tem passado por um momento de muita turbulência dentro da sua casa, perturbações, tribulações. Talvez você diga para mim assim, missionário, eu tenho paz em qualquer outro lugar, mas dentro da minha casa eu não tenho paz. Eu não tenho paz dentro da minha casa, eu prefiro ficar na rua, eu prefiro estar com os amigos, eu prefiro estar em algum lugar, mas dentro da minha casa eu não tenho mais paz. Receba neste momento a paz do Senhor dentro da sua casa, dentro da sua família. Receba a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. E você que crê, comenta aqui, amém, comenta eu creio, eu tomo posse, comenta alguma coisa para a gente movimentar essa live de hoje, essa live de sábado. Sábado as pessoas estão mais dispersas, é um pouco mais difícil da gente conseguir a atenção e a audiência aqui. Mas eu conto com você. Se essas lives têm abençoado a sua vida, têm te ajudado espiritualmente, eu quero que você, aqui embaixo, aqui nessa posição aqui, tem um lugar escrito assim, ó, inscrever-se. Vai estar escrito assim, caso você não seja inscrito do canal. Se está escrito inscrever-se em vermelho, é porque você precisa clicar aí para se tornar um novo inscrito do canal. Também você vai deixar o seu gostei nessa live aqui e vai compartilhar, tá bom? Deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas venham ouvir a mensagem do Evangelho. Deixa eu te falar algo aqui. Ontem eu falei na live sobre quebra de feitiço, bruxaria, inveja. Ontem que foi um dia muito oportuno para falar disso, que foi o dia de sexta-feira. Sexta-feira, muitos trabalhos de bruxaria, muitos trabalhos de macumba são feitos para destruir famílias, para acabar com a vida das pessoas. Enfim, inúmeros trabalhos são feitos para destruir as pessoas por aí afora, pelo mundo afora, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu falei para você ontem que hoje eu iria falar com você mais abertamente sobre uma maldição chamada maldição hereditária. E eu quero me ater aqui a 3 tipos de maldição hereditária. O primeiro tipo de maldição hereditária, e isso eu observo atendendo milhares e milhares de pessoas ao longo dos lugares que eu já fui pregar, das cidades que eu já preguei, enfim, das igrejas, atendendo pelo Instagram. Nós temos lá no nosso Instagram um público de mais ou menos 15 mil pessoas e várias pessoas nos acompanham por dia, em torno de 30, 40 mil pessoas devido aos nossos vídeos que viralizam. E as pessoas me colocam mensagem, falam comigo o problema delas, a situação delas e atendimentos na igreja também, enfim. Primeiro tipo de maldição que eu vejo que tem se agarrado a muitas famílias, a muitas pessoas, é a maldição da miséria. Não é que a pobreza seja uma maldição, mas a miséria é. Qual a diferença entre miséria e pobreza? Por exemplo, uma pessoa pobre é uma pessoa que vive em constante necessidade. Então, por exemplo, a pessoa talvez não tenha como dar uma roupa para o filho naquele momento, mas depois ela pode dar. Não tenha o que ela quer comer naquele dia, ela quer comer naquele dia carne, mas só tem frango, mas ela tem alguma coisa para comer. Às vezes falta um dinheiro para pagar uma conta, uma dívida, então ela é uma pessoa pobre, ela tem necessidades de algumas coisas em sua vida. Mas o que é uma pessoa miserável? Uma pessoa que vive
em constante situação de miséria. É alguém, por exemplo, que não tem o que comer, não tem o que vestir, vive uma vida derrotada, não tem onde morar, mora embaixo de uma ponte ou passa fome todos os dias, precisa viver de cesta básica, de ajuda, é uma pessoa muito humilhada. Isso é uma pessoa miserável. Então, tudo que ela coloca a mão dá errado, tudo que ela coloca a mão fracassa. Se ela tenta fazer algo na vida, ela fracassa. Se ela tenta um emprego, ela fracassa. Se ela tenta, enfim, na criação dos filhos, ela fracassa. O casamento fracassou, tudo. Ela vive um estado de miserabilidade, de profunda pobreza, uma pobreza miserável, que chega a beirar a questão da miséria mesmo. Sabe, aquela pessoa que não tem nada, que está com a vida... Eu vou usar uma palavra aqui que vai resumir tudo isso. Uma vida desgraçada. É isso. Essa pessoa carrega consigo talvez uma maldição hereditária. E como é que eu posso identificar isso? Você pode identificar isso, essa maldição, olhando para os familiares dessa pessoa. O que significa a palavra maldição? Maldição é um mal que a pessoa carrega, já te disse tudo, maldição. É um mal adicionado à vida daquela pessoa. Ela carrega aquilo, um mal, um espírito de miséria, ela carrega consigo algo na vida dela. Só que a maldição hereditária é algo que não veio dela. Ou seja, aquilo ali não nasceu dela. Mas a maldição hereditária vem de alguém. Já está dizendo tudo. Hereditária, vem de hereditariedade. Ou seja, hereditariedade é algo que passa de pai para filho, ou vai se promulgando entre pessoas da família. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um carro, e aí eu passo o meu carro para o meu filho, e o meu filho passa para o filho dele, o filho do filho dele passa para o filho dele. Só que aí de repente o carro foi passado para um tio, para um primo, para um sobrinho, mas nunca saiu da família. Também existe a hereditariedade como se fosse unicolateral. É uma hereditariedade não só de pai e filho, mas que envolve pai, irmãos, sobrinhos, enfim. O que eu quero dizer de hereditariedade é que o mal se permeia ali naquela família. Então, existem famílias que têm essa maldição de miséria. Eu, por exemplo, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar baseado em experiências que eu já tive no mundo espiritual. Já vi pessoas passando por isso. Casos que eu atendi. Uma vez eu atendi uma senhora que a família dela, irmãos, isso é impressionante. A família dela, tipo, de 100 pessoas, 80 pessoas estavam na miséria. Viviam numa casa totalmente destruída. Viviam, sei lá, com 100, 200 reais mensal. Cheios de filho. Pessoas com a vida miserável mesmo. E essa irmã que eu atendi, ela tinha essa maldição que estava se agarrando a ela. Por quê? Porque ela estava perdendo absolutamente tudo que tinha, a ponto de já estar quase na miséria. E eu, com muita oração, buscando a Deus, ensinei alguns passos que eu vou te ensinar aqui na live de hoje. E essa mulher quebrou essa maldição hereditária. Então a primeira maldição hereditária é a maldição hereditária da miséria. Pessoas que durante toda a sua vida lutam para crescer, para evoluir, para prosperar, mas tem algo que os trava. Tem algo que trava essas pessoas, tem algo que trava elas na miséria, na derrota, no fracasso. Segundo tipo de maldição hereditária é a maldição que envolve tudo a respeito de entorpecentes. Drogas, cocaína, maconha, crack, cigarros, cachaça, bebidas. Isso é uma maldição hereditária também. A maldição hereditária do vício, dos vícios. Famílias que o avô foi alcoólatra, aí o neto foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra, todos os filhos são alcoólatras, primos, sobrinhos, tios são alcoólatras, ou são viciados em cocaína, em maconha, em crack. Isso é uma maldição hereditária do vício.
E o vício, eu posso dizer para você que o vício é um demônio. Irmãos, o vício é um demônio. Imagina só, existem pessoas que tinham empresas, tinham um bom casamento, tudo do bom e do melhor, e perderam tudo. Abandonaram uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, perderam tudo que tinham, empresa, torraram tudo, usando cocaína, usando maconha, bebendo. Como que isso não pode ser uma maldição hereditária? Como que isso não pode ser um demônio? Um espírito maldito que domina a cabeça daquela pessoa. Então, muitas famílias, é só você olhar para a família que você vai ver. Você fazendo uma análise básica, rápida, você vai ver qual é a maldição hereditária que se permeia dentro daquela família. Então, primeira maldição hereditária que eu falei aqui é a maldição hereditária da miséria. A família, várias pessoas são miseráveis e não conseguem alcançar os seus sonhos, os seus projetos, vivem em situação de derrota, de fracasso. Total. Essas pessoas não conseguem de forma nenhuma evoluir, de forma nenhuma prosperar, crescer. Por mais que elas tentem, mas elas não conseguem. Segunda maldição, vício. Maldição hereditária do vício. Terceira maldição hereditária, maldição hereditária das doenças. E aqui dentro dessa maldição hereditária, nós temos vários tipos, eu posso falar aqui vários tipos de doença. Maldição hereditária de câncer. Conheço, por exemplo, uma família que a mãe teve câncer, a filha com câncer também, e entre outras pessoas da família que também tiveram câncer ou estão com câncer. Famílias que carregam maldição hereditária de pressão alta, de diabetes. Várias pessoas da família são diabéticas. Várias pessoas da família já infartaram. Várias pessoas da família carregam no corpo um tumor, uma doença, um câncer, eu não sei, mas é uma maldição hereditária. Não sei qual enfermidade, mas a enfermidade que se permeia dentro da família é maldição hereditária. Mas eu quero dar aqui um quarto ponto aqui para você, que eu não ia falar dessa maldição hereditária, mas eu vou falar que são as 4 maiores maldições hereditárias que comandam as famílias no mundo todo. A quarta e uma das maiores maldições hereditárias que tem se perpetuado hoje, nos dias de hoje ainda, muito forte, é a maldição hereditária do divórcio. Divórcio. Já aconselhei várias famílias. Entre uma dessas eu aconselhei uma vez uma família que eu estava orando pela mulher e o demônio manifestou. E o Espírito falou assim, bem nitidamente, eu quero separá-la do marido. Eu disse, por que, demônio, você quer fazer isso? Porque eu odeio a família dela. E o demônio começou a falar que ele se perpetuava naquela família há muitos anos. O demônio fez a avó daquela menina separar, os pais dela separaram, ela estava a ponto de se separar, os tios dela se separaram, primos se separaram. Ou seja, a maldição se perpetuou dentro da família dela com o divórcio. E é só você parar para observar, irmão. É só você parar para observar. Agora, fazendo uma autoanálise, parando para observar, qual dessas maldições hereditárias você identifica? Porque eu vou te falar uma coisa aqui. Toda família tem uma maldição hereditária. Todas. Talvez seja da doença, talvez seja do divórcio, talvez seja da miséria, talvez seja do vício, mas toda família carrega consigo uma maldição hereditária. Todas. E alguém dentro dessa família precisa se levantar para quebrar essa maldição, para que essa maldição não se perpetue através dele. Só que se outras pessoas da família não se levantar para quebrar, a maldição vai se perpetuar nelas. Você não é que você vai se levantar para quebrar a maldição e a maldição ela vai quebrar em toda a família, não.
Porque se as outras pessoas não se levantarem, assim como você se levantou para quebrar a maldição, elas vão continuar com a maldição, vai passar para elas. Porque lembra o que foi que os demônios pediram a Jesus? Jesus, nós não queremos sair da cidade, então nos envie para os porcos, para que a gente continue na Decápole, para que a gente continue na cidade. Ou seja, eles queriam ali naquela cidade achar um lugar que tivesse brecha para eles, e eles acharam, eles encontraram. Eles encontraram ali naquele lugar. Então o demônio, ele vai procurar uma brecha. E aí ele vai procurar uma brecha talvez em você que está servindo a Deus. Só que quando ele observar que você já se levantou no mundo espiritual e quebrou a maldição, você já se levantou e quebrou a maldição do vício, talvez você foi viciado, mas hoje não é mais, você quebrou. Você ia se divorciar, mas não se divorciou. Você talvez estava beirando a linha da miséria, mas venceu isso. Estava com um problema de saúde, mas se cuidou e venceu. Ou seja, o mal tentou entrar no seu coração, mas não conseguiu. O que ele vai fazer? Ele vai sair, vai pular de você e ir para outra pessoa. Mas quando você se levanta para quebrar, o mal ele é quebrado da sua vida e da vida dos seus filhos e da geração inteira que vai vir de você. Ou seja, os seus filhos não vão herdar essa maldição hereditária, os seus netos não vão herdar, os seus bisnetos não vão herdar, os seus tataranetos não vão herdar, as pessoas que vierem de você não vão herdar essa maldição. E como é que eu me levanto para quebrar essa maldição, missionário? Eu não posso agir conforme a maldição. Ou seja, se eu sei que na minha família tem uma maldição de bebida, eu não posso aceitar que o vício da bebida venha se agarrar a mim. Então eu tenho que fazer de tudo para me distanciar desse vício. E pedir ajuda a Deus, vício das drogas, vício de cocaína, de crack, de maconha, seja do que for de vício. Se eu sei que na minha família tem vício, tem problema, maldição hereditária de separação, eu vou fazer de tudo para casar com a pessoa certa, para que eu não venha no futuro separar e perpetuar a geração da maldição. Ou então, se eu estou com uma pessoa e estou brigando, estou discutindo, eu vou tentar fazer de tudo para me acertar com aquela pessoa, para a maldição não se perpetuar através de mim e passar para os meus filhos. Então, se eu herdei da minha família a maldição da doença, está repreendida em nome de Jesus, mas se está em mim, eu vou fazer de tudo para tirar aquele mal de mim. Eu vou me cuidar. Se a minha família toda teve diabetes, eu vou me cuidar, eu vou fazer atividade física, eu vou comer corretamente, para que a maldição não se perpetue em mim. Então você vai agir o contrário da maldição, para que a maldição não pegue na sua vida. Imagina só, uma pessoa que na família tem o problema da maldição hereditária do vício, a pessoa decide beber, usar droga, encher a cara de cachaça. É claro que a maldição vai se perpetuar nela. Isso é óbvio. É ou não é? E você também precisa partir para o altar, orar, pedir a Deus que Deus quebre essa maldição hereditária na sua vida, que não permita que esse mal venha para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para as pessoas da tua geração. Se levantar, ir para o monte, identificar primeiro qual é a maldição e se levantar para agir contrário a ela e orar, buscar, jejuar e pedir a Deus para quebrar esse mal em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer, por exemplo, uma campanha 30 dias orando o Salmo 91 para quebrar a maldição hereditária e ela vai ser quebrada em nome de Jesus. É isso, é partir para cima com força, com oração, com garra. Vamos orar a poderosa oração do Salmo 70, que eu já me estendi demais aqui. Vamos orar. Abra sua Bíblia no Salmo 70. Missionário, eu estou na correria, não posso abrir agora, não tem problema. Repita comigo essa poderosa oração. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, em me ajudar. Sejam humilhados e frustrados os que procuram me tirar a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em miséria os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre, os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Repita isso comigo. Senhor, não te demores. Levante a palma das suas mãos assim, ó. E deixa eu orar por você. Em nome de Jesus, meu Pai, visita esta pessoa agora. E vai quebrando toda a maldição hereditária, todo o mal que se perpetuou na vida dela,
seja quebrado agora. Eu decreto, eu profetizo, eu determino neste momento a quebra de toda maldição contra a tua vida. Seja quebrado a toda maldição, maldição de doença, maldição de miséria, maldição de vício, maldição do divórcio, maldição seja lá do que for, seja quebrado e repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu também consagro a Ti o copo com água, que quando os Teus filhos beberem desta água sejam curados, libertos e transformados e recebam a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Pode tomar a sua água agora. Glória a Deus. Meus amigos, Deus abençoe a todos. Amanhã, domingo, 5h30 da tarde, eu estarei ao vivo aqui trazendo uma palavra de fé para você. Deus abençoe. Beijo no coração. Eu amo vocês. Amanhã não perca, tá? A gente vai fazer amanhã a poderosa oração para abençoar toda a tua semana que vai entrar, já determinando de domingo que você vai ter uma ótima segunda, uma ótima terça, uma ótima quarta, uma ótima quinta, uma ótima sexta e um ótimo sábado. Tá certo? Que Deus abençoe a todos até amanhã. Tchau!